pessoal, esse aqui é o Tom, nosso coterapeuta, né? De vez em quando vocês vão ver ele passando aqui na frente. Fala oi pra galera, Tom. Oi, fala tchau, dá tchau pra turma. Bem, essa aula de hoje nós vamos falar sobre a tecnologia da ansiedade. Foi uma aula que nós ministramos há vários anos a convite do Departamento de Psicologia e Sociologia da PUC, né? E depois levamos esse material de estudo há mais ou menos uns 10 anos atrás, né, para a Universidade Federal de Goiás, apresentamos em congressos e é um trabalho que eu venho me dedicando como pesquisador na área de saúde mental há mais de 25 anos. Porque a ansiedade faz parte da vida da pós-modernidade, né? A gente é uma patologia da doença mental, né, que hoje, né, pega aí muita gente catalogada, né, no CID-10 como F41 e nós temos que perceber que hoje a maior doença mental que existe chama-se ansiedade. Alguns estudos falam, né, das cardiopatias, da depressão, mas eu discordo em gênero, número e grau. Porque antes do paciente ter depressão, ele tem um transtorno de ansiedade severo. É isso que a prática clínica nos mostra de uma forma muito clara e de uma forma muito evidente. Não é, Tom? Tom é meu coterapeuta aqui, fica aqui deitado aqui do ladinho. Pergunta para o Tom as histórias que ele já ouviu nesses 6 anos que ele está comigo aqui dentro do consultório, né? As pessoas que chegam com depressão, com um transtorno de pânico, transtorno bipolar, com fobias, né? Mesmo transtorno bipolar, né? Tanto as psicoses como as doenças neuróticas, a maior parte dos pacientes que nos procuram em consultório vem num processo intenso de ansiedade. E a ansiedade virou uma instituição da pós-modernidade, né? E quando a gente fala instituição, ela está presente nas políticas de Estado, né, na insegurança, no endividamento, no enraizamento da desconexão do indivíduo com a sua individuação. Tá? Então, toda vez que você estiver fora do seu caminho de realização, você vai ter 2 movimentos muito claros. Chegar à depressão, e antes da depressão vem um processo de melancolia que por pano de fundo tem o transtorno de ansiedade. É muito importante a gente falar que a ansiedade, as pessoas ainda defendem, né, o estresse e a ansiedade, a gente já fez uma aula sobre estresse, né, mas elas defendem como sendo uma situação natural da vida do ser humano. E eu discordo em gênero, número e grau. Tá? Acho que essa é uma leitura muito biológica, biomecânica, de uma coisa muito mais profunda. Tá? A ansiedade ela é notória nos quadros de saúde mental. E o tratamento tem que ser por essa via da saúde mental. Todo psicólogo clínico, todo psicoterapeuta, todo psiquiatra, na verdade, lida com isso 24 horas por dia. A ansiedade, que é a característica, ela vem por um desespero, né? O paciente chega em crise, normalmente, chega mal, né? Invariavelmente, por 3 fatores. O primeiro grande fator que a gente observa é o rompimento com a individuação, a perda do sentido de vida. Tá? A pessoa não sabe mais para onde ela vai, o que é que ela gosta, quem que ela é, né? Especificamente, o que é que ela tem para oferecer para o mundo, ela se perdeu na vida. Tá? Isso vem derivado de uma crise dentro da sua identidade, dentro da sua individualidade. E isso nós temos que tratar em consultório, tá? Ajudar a pessoa a se encontrar, quem que eu sou, o que eu gosto de fazer, para onde que eu tenho que ir. Essa é a base, inclusive, do tratamento que nós fazemos praticamente em todas as doenças mentais. Porque o ser humano pós-moderno ele não sabe mais quem ele é. Aliás, o mercado não quer que ele saiba quem ele é, né? E aí a gente vê, inclusive, autores como o Zygmunt Bauman falando disso, né? De solução da identidade, a identidade líquida, né? Tanto no mal-estar da pós-modernidade quanto na modernidade líquida, ele bate muito nessa tecla. Né? E o Bauman, um dos sociólogos mais atuais, embora ele não trabalhe com a vertente analítica, né? A leitura que ele faz da sociedade não se mete diretamente
ao processo, né, que a gente vê hoje da crise de individuação, que foi anunciado por outro sociólogo, né, que é Michel Maffezoli, no livro O Tempo das Tribos. Tá? Michel Maffezoli, O Tempo das Tribos. Maffezoli também é analista, é sociólogo, né, e ele bate muito nessa tecla, que no fenômeno da identidade de grupo, né, as pessoas perderam, né, o sentido da individuação delas. Tá? E isso está posto à mesa, isso é prática, isso é rotina que a gente vê em consultório. Então, voltando a falar aqui, temos 3 elementos que configuram o surgimento dessa ansiedade. Primeiro, a crise de individuação, que vem desse rompimento da identidade. Né? A segunda questão são os conflitos afetivos, as crises afetivas, principalmente em grau patológico, perda, luto, sofrimento, né? A desilusão amorosa, né? O dedo podre, as péssimas escolhas que as pessoas fazem, né? E o ser humano pós-moderno tem muita dificuldade de lidar com o afeto, porque nós não conseguimos perceber quem ama a gente de verdade, reconhecer isso e valorizar isso, né? Normalmente o ser humano pós-moderno gosta de quem não gosta dele, né? Então são os amores impulsíveis, a valorização do amor impulsível, né? Isso vem por vaidade, por orgulho, por comodismo, por relacionamentos baseados em interesse, tá? E isso tudo gera muita crise afetiva. Não é à toa que a gente tem muito divórcio, muita separação, que é um dos temas que a gente já fez até live sobre isso, né? Falando do tanto que as pessoas estão adoecidas nesse cenário, né? As crises afetivas são a segunda grande causa, né, de adoecimento mental, gerando muita ansiedade na vida das pessoas. A instabilidade afetiva, ela gera muita confusão. Tá? Fora isso, a gente tem também as doenças que vêm junto, né? Atualmente essa aula eu estou gravando ela no período de pandemia, 2020, né? Julho de 2020, né? Então não preciso falar aqui, por exemplo, o efeito pandemia, o isolamento social, a clausura das pessoas deixou todo mundo muito ansioso, né? Roendo as unhas, né? E na verdade eu falo que a ansiedade já estava na sociedade. Não é à toa que a gente é 350 milhões de pessoas com depressão no mundo, né? E já falando disso, né, então qualquer patologia, né, ou ameaça de patologia, inclusive o medo, as doenças psíquicas, tá, todas elas aumentam a ansiedade. Então nós temos essas 3 causas, né? A crise da individuação, perda do sentido de vida, que é a primeira. A segunda, que são as crises afetivas, e a terceira são as doenças, né, que acabam gerando muito problema de ansiedade. Fora isso, a gente tem toda a crise social vivida pela dissolução dos valores do planeta Terra. Nós temos uma civilização em transição, né? A gente tem outros autores, já citei o Bauman, já citei o Maffezoli, vou falar do Harari, né? Que tem o Homo Sapiens, Homo Dei, 21 lições para o século 20 lições para o século XXI, são 3 obras interessantes falando da civilização em transição. E, aliás, se a gente for pegar esses autores pós-modernos, todos estão falando a mesma coisa, de jeitos diferentes. Nós estamos numa civilização em transição, temos mudanças efetivas, e a nossa psique é acomodada, a nossa rigidez, o conservadorismo não quer mudanças no planeta Terra. E aprendi a tomar mingau e eu tenho que tomar mingau o resto da minha vida, porque o mingau tem que ser aquele que vem da aveia da embalagem azul. A embalagem vermelha não serve, a embalagem cor-de-rosa não serve, a embalagem cor-laranja não serve. Tem que ser, sabe, essa rigidez, essa cristalização da psique, tá? No mundo em transição, isso gerou muita instabilidade na vida das pessoas e extrema ansiedade. Por quê? A gente está lidando com um planeta em transformação e transformações que estão vindo para serem definitivas. Por exemplo, a imersão das pessoas na vida tecnológica. Tá? Que eu particularmente via isso com muita ressalva e muito receio. Por quê? Nós não nascemos para passar o dia inteiro conectados, né? A gente precisa de contato com a natureza, de outras coisas. E com o efeito pandemia, de repente todo mundo é conectado 24 horas por dia. Inclusive este que vos fala, que não queria ter virado youtuber nunca, né? Não tenho perfil para isso, gente. Tenho extremas dificuldades porque sou deficiente visual.
E de repente eu tô aqui, ó, tive que virar youtuber, né? Fui forçado a transformar todos os cursos que a gente faz aqui no Instituto em cursos à distância, organizar procedimentos e técnicas, né? Desdobrar, né? Nada contra a tecnologia, mas a gente tem que se adaptar. Tá? E nesse cenário de transformação, de mudança de paradigma, a ansiedade toma conta, porque ela nos desafia. Tá? As mudanças nos desafiam e a gente está acomodadinho sem querer sair do lugar. Tá? Então é natural que em períodos de transformação, em períodos de conflito, em períodos de mudança ou de instabilidade, o que vem à tona chama-se ansiedade. Tá? Então, voltando aqui, né, pelo CID-10, a ansiedade ela vai entrar com a rúbrica do F41, tá? E a ansiedade, eu falo que ela não é uma doença per si, tá? Ela é uma pré-doença que, se você não tratar, ela te arrebenta por inteiro. Tá? E aí daqui para frente nós vamos explicar isso com detalhes. Quais os principais sintomas da ansiedade? A primeira característica dos transtornos de ansiedade que a gente vê na saúde mental, né, primeiro, e isso tem que ficar muito notório, é o estrangulamento do ego. O ego é um complexo, tem a ver com a nossa identidade e de repente as pessoas estão perdidas. Tá? Então o coitado do ego não consegue mais gerenciar e administrar as coisas da vida. Tá? Então fica um processo muito complicado isso. Por quê? Né, Tom? Tom tá aqui deitadinho, bonitinho, todo dormindo, né? O ego, a identidade fica muito perdida. Você não sabe mais o que você gosta, o que tem que fazer. E a característica neurótica da ansiedade, e lembrando ainda que a ansiedade ela tem que ser catalogada com, né, um complexo materno. Tá? Lembrando da teoria da psiquiatria junguiana de Henrik Carl Fierce, né, que foi um grande sucessor do Jung nesse caminho. O Fierce cataloga as psicopatologias em dois grandes grupos. As doenças psicóticas, que tem a ver com, né, o arquétipo paterno, tá? Os complexos paternos, que tem a ver com as psicoses, tá? E as patologias vinculadas à neurose, que tem a ver com os complexos maternos. A priori, é tão interessante os transtornos de ansiedade que elas estão presentes nas duas categorias. Tá? Os transtornos de ansiedade têm uma característica de ruptura com a realidade, né? Muita fantasia. Ela não é por si uma psicose, mas ela também está dentro das psicoses. Sendo que a sua maior parte de característica é de um complexo materno, porque os complexos maternos têm a ver com a neurose, tá? A perda da consciência, a ruptura da consciência, fragmentada, né, esvaziada. Nesse caso, eu falo muito que os transtornos de ansiedade precedem as grandes crises, inclusive psicóticas, tá? Precedem os casos de depressão. Então aí o que a gente vê? A inserção do estresse, a perda de vontade, a pessoa não conseguir fazer as coisas, ela fica desmotivada, porque o ego não está dando conta mais de gerenciar absolutamente nada. Tá? O ego está oprimido, o ego está esvaziado, a energia psíquica não flui direito, e a pessoa fica nesse quadro, né? De uma certa confusão e complicação física e orgânica, tá? Porque se de um primeiro lado o estresse não tinha um impacto profundo, né, no sistema orgânico, ele era uma pré-doença, aqui já a ansiedade já entra em cheio, ela entra em cheio, tá, no colapso, né, orgânico também. Tá? Então, a sintomatologia que deriva da ansiedade, né, física é muito maior já do que a do estresse. O estresse seria a pré-doença, né? E o transtorno de ansiedade já é uma doença em si, tá? Que precisa ser tratada. Porque, né, vai existir um colapso se não tratada, tanto mental quanto físico. Tá? Uma das principais características que eu chamo muita atenção, que caracteriza claramente para nós, na clínica, o estado do transtorno de ansiedade é a dificuldade de administração de tempo, realidade e afetividade. Gente, a pessoa ansiosa ela não sabe lidar com o tempo.
Você marca uma consulta às 10 horas da manhã, o paciente chega aqui às 8 da manhã e fica reclamando que está demorando. A consulta está marcada às 10 horas, o paciente resolveu chegar às 8 porque ele acordou às 4 da manhã. Eu tenho consulta, sabe? É essa coisa da agitação. Eu já vi muito isso em clínica médica, já vi muito isso em clínica psicológica. Você vai atender a pessoa na hora. Mas tem dois na minha frente. Tem duas pessoas na sua frente. Vou te atender no horário. E coitado do terapeuta que resolveu atrasar 1 minuto. Aí xinga a recepcionista, vai lá, faz ebu, cria motim na recepção do consultório, né? Bota todos os pacientes histéricos, nervosos. Vamos dar porrada. Na hora que ele entra pra dentro do consultório, ele tá sorrindo. Ô, doutor, saudade sua, tá tudo bem? Tá? Isso é o transtorno de ansiedade, tá? Mesma coisa com as atividades, a pessoa não consegue gerenciar as atividades. Ou adianta demais, ou perde prazo, ou não consegue fazer direito. Isso vai ficando muito complicado, muito destruído na vida da própria pessoa, tá? Terceira coisa, eu falo que é a dificuldade de lidar com o afeto. E aí vem as crises nervosas, né? Sai quebrando tudo, quer dar beijo na namorada, em vez de dar beijo xinga, pisa no pé dela, aquela coisa toda de tá atrapalhado, tá fazendo besteira, tá fazendo bobagem, e isso não é legal. Então, essa dificuldade básica de não conseguir lidar com o tempo, com as atividades e com a afetividade é marca registrada em um dos principais pontos do transtorno de ansiedade. Instituto Olhos da Alma Sã, Goiânia, Goiás.